é uma ameaça. Uma ameaça à nossa saúde, à nossa economia, ao nosso sistema hospitalar. O esquema do nosso programa é de emergência. E exatamente por ser de emergência, é extremamente simples. A nossa intenção aqui é tirar as suas dúvidas sobre o novo coronavírus. Sempre vamos ter pelo menos um especialista, um médico, e num bate-papo, numa conversa muito aberta, eu vou repassar as suas perguntas, que vão chegar pelo vídeo, por entrevistas ou pelas redes sociais. Por isso, a sua participação vai ser muito importante para a gente construir juntos esse programa. Também teremos informações de última hora, em tempo real, com a participação dos nossos repórteres e correspondentes no mundo inteiro. É preciso deixar bem claro, novas dúvidas vão surgindo a cada minuto com a evolução da doença. A situação muda muito rapidamente e as orientações também. Por isso, a nossa intenção aqui é fornecer a você a maior quantidade possível de informações corretas sobre como combater o novo coronavírus. E como você pode participar? A gente quer receber a sua pergunta pelas redes sociais. Para isso, você pode escrever a sua dúvida, o seu questionamento, a sua observação, usando a hashtag PerguntaCorona. Jogo da Velha, Pergunta Corona. Tudo junto. Quem está aqui com a gente no estúdio, em São Paulo, é o médico infectologista, Dr. Francisco Ivanildo de Oliveira Júnior, e também o Dr. Carlos Magno Fortaleza, que faz parte do Comitê de Enfrentamento à Epidemia aqui em São Paulo. E a gente começa a edição de hoje com um vídeo cheio de simbolismo, que nos últimos dias tem circulado nas redes sociais do mundo inteiro. É uma mensagem de esperança que demonstra que é possível, sim, combater e controlar o coronavírus. Veja só, nessas imagens aparecem médicos e profissionais chineses da área de saúde que trabalharam dia e noite onde o novo coronavírus começou na cidade de Wuhan. Eles demonstram que, pelo menos em alguns casos, já é possível tirar a máscara e mostrar o rosto. E como nós dissemos durante o nosso programa, vamos tirar dúvidas com os nossos especialistas. E sobre o uso das máscaras, a pergunta vem do Oswaldo Vieira, de São Paulo. Ele acabou de chegar de um cruzeiro. Vamos ver. É a respeito das máscaras, né? Na verdade, quando nós chegamos no porto, praticamente todos os funcionários estavam usando máscara e eu queria saber se é pertinente nós também, que não temos nenhum tipo de sintoma, usar a máscara, se ela é preventiva também ou só para quem está com algum sintoma, usar a máscara para não passar para outras pessoas. Pois é, vamos conversar com o Dr. Francisco então. Dr. Francisco, a gente vê que na China, em outros lugares onde a contaminação já se espalhou, onde realmente temos uma epidemia da Covid-19, a gente vê médicos usando máscaras, mas também pessoas na rua usando máscaras. Neste momento, aqui no Brasil, não temos uma epidemia. Usamos máscara ou não? Tá. Não existe indicação de uso indiscriminado de máscara, por exemplo, para andar na rua ou para ir ao supermercado ou à feira. Tá? A máscara ela deve ser restrita basicamente a duas situações. Pelos profissionais de saúde durante o atendimento, durante a prestação de cuidados a um paciente com suspeita ou confirmação de coronavírus ou de uma outra doença transmissível por via respiratória e por aquelas pessoas que têm sintomas respiratórios. Né? Então, acho que isso é muito importante a gente frisar para a população e deixar a população muito consciente disso. Quer dizer, fazer um uso racional da máscara. Qual que é o melhor uso que a gente tem para fazer hoje de um recurso que é finito e que, se a gente não utilizar de forma adequada, ele vai acabar? É aquela pessoa que está tossindo, que está espirrando, que tem um sintoma respiratório, utilizar aquela máscara quando tiver necessidade de sair de casa, porque o ideal é que ela fique em casa, restrita, né? Mas se por acaso ela tiver uma necessidade inadiável de sair, ela coloca aquela máscara, porque aí sim ela vai reduzir a possibilidade de transmitir o coronavírus ou outra infecção respiratória para as pessoas com quem ela tiver contato. Ou então a pessoa que cuida de um doente. A pessoa que cuida de um doente também entraria na mesma categoria do profissional de saúde. Porque o Dr. Francisco falou que é um recurso finito. Não tem mais máscara em farmácia nenhuma de São Paulo. Exato. Uma das características que ocorrem nesse tipo de situação epidemiológica é que as pessoas começam a estocar produtos. E a estocagem de máscara, a compra de números grandes de máscara por pessoas que não têm indicação de uso, certamente vai prejudicar aquelas pessoas e aquelas situações em que a máscara é essencial. Eu conversei há pouco tempo com uma médica, eu passei por uma cirurgia há pouco tempo, estou até com um band-aid aqui, não reparem nisso, por favor, mas ela me disse que, até para ela, profissional de saúde, estava difícil conseguir máscara.
De fato, nós trabalhamos em hospital público e temos informações de dificuldades de se conseguir máscara nas unidades básicas de saúde, nos hospitais do SUS e também, inclusive, em serviços privados. Bom, a Prefeitura de São Paulo publicou hoje, no Diário Oficial, um decreto de emergência para enfrentar o coronavírus. Entre as medidas está a adoção do chamado Home Office. Gestantes e lactantes maiores de 60 anos e servidores públicos com doenças que signifiquem fator de risco vão ter que trabalhar de casa. O repórter Thiago Scheuer tem os detalhes ao vivo. Thiago, bom dia para você. Oi, Márcio, bom dia para você também, bom dia para todo mundo. Pois é, né, Márcio, essas pessoas devem sim, a partir de agora, trabalhar de casa. São os funcionários públicos municipais, aqueles que voltaram recentemente do exterior e, como o Márcio falou agora há pouco, né, pessoas, mulheres grávidas ou que estejam amamentando, os servidores que têm 60 anos ou mais, ou até aqueles que apresentem também sintomas de contaminação, como febre, por exemplo. Outra medida publicada nesse decreto é a dispensa da licitação para a compra de bens e serviços destinados ao combate do novo coronavírus aqui em São Paulo e também permite requisitar bens e serviços de pessoas ou empresas com possibilidade de indenizá-las depois. Além disso, também está vedada a expedição de alvarás para eventos públicos aqui na capital paulista e aqueles alvarás que já foram expedidos estão cancelados, anulados. Tem uma outra questão muito importante que move, né, a vida de quem circula pela cidade de São Paulo, é o rodízio de veículos. Ele está suspenso a partir de hoje. A Prefeitura tomou essa decisão para que as pessoas que têm carro e que possam usar esse carro circulem de carro em vez de pegarem o transporte público, para evitar a aglomeração do transporte público. O que a gente vem sentindo com a liberação do rodízio hoje, a Prefeitura ainda não sabe quando essa suspensão vai acabar, então continua, é que o trânsito, mesmo com a suspensão do rodízio, está bem tranquilo. A gente está aqui no Viaduto do Chá, no centro de São Paulo, na frente da Prefeitura. E olha só, Márcio, isso aqui costuma estar muito movimentado, né? Numa terça-feira pela manhã. Hoje está bem mais tranquilo também. E os ônibus estão passando praticamente vazios por aqui, Márcio. Thiago, muito obrigado pelas suas informações, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Forte abraço, bom trabalho para você. Ontem, aqui em São Paulo, as aulas já começaram a ser suspensas. É uma suspensão gradual e muitos alunos já não foram às escolas na segunda-feira. Não é mais para levar as crianças por conta de um caso confirmado de Covid-19 na Rua de Trás. A notícia pegou de surpresa os pais do Hugo, de 2 anos. A partir de amanhã, a Rosana vai ficar em casa. A empresa é nossa. Nós temos flexibilidade com isso. E os outros? É o caso da Gabriela, mãe do Benjamin, de 11 meses. Eu tenho que trabalhar. Eu preciso colocar comida dentro de casa, só eu e ele. Quem vai cuidar do meu filho? Mesmo com as creches, escolas públicas funcionando normalmente, a frequência já foi menor. Nas escolas municipais, a maioria compareceu. Nas estaduais, a frequência variou. De manhã ficou entre 20% e 40%, que nesse período estudam as crianças maiores, que já conseguem ficar sozinhas em casa. À tarde, 40% dos alunos compareceram. São os menores, que precisam ficar com alguém. Para compensar a perda de aulas, Estado e capital estudam criar nas próximas semanas um site ou aplicativo para oferecer conteúdo educacional online, sem gastar a internet das famílias. A merenda também é uma grande preocupação. O governo do Estado informou que espera definir uma solução para o problema até quinta. Ainda estamos estudando, caso o período seja maior, sobre ter eventualmente algumas escolas para algumas regiões atendendo a parte da alimentação em horários de rodízio, mas ainda estamos construindo um plano para isso. Na capital, o secretário municipal de Educação adiantou que a prefeitura já tem 2 possibilidades para o caso. Essa possibilidade 1 é o envio de cestas básicas para essas famílias, para que as famílias preparem esse alimento. A opção 2 é a gente transferir recursos para essas famílias adquirirem esses alimentos no comércio local. A gente acabou de ver, e acho que é a dúvida de todos os pais, com as aulas suspensas, o que fazer com as crianças? Como tomar conta e, ao mesmo tempo, protegê-las? Elas não fazem parte do principal grupo de risco, que são as pessoas mais velhas e com doenças crônicas. A gente vai detalhar isso ainda durante o programa. Mas as crianças podem se infectar com o coronavírus e depois elas podem infectar os parentes. Os médicos dizem que os maiores cuidados devem ser em especial com os avós. E nós temos uma questão relacionada exatamente às crianças. Vamos ouvir a pergunta que veio da Paraíba.
A minha dúvida é sobre piscina e criança. Se a gente pode colocar as crianças na natação, se tem alguma forma de contágio. Bom, respondendo a pergunta da Daniela, começo com o senhor, Dr. Carlos Magno. Especificamente, a criança ir à aula de natação ou, de alguma forma, continuar participando das suas atividades, seja o judô, seja mesmo ir à escola, quando a escola diz que sim, pode vir sem problemas. O que o senhor recomenda? Olha, eu acho que existem vários Brasis e é interessante essa pergunta vir da Paraíba porque a situação é uma na Grande São Paulo e é outra, naturalmente, em João Pessoa, é outra no Acre. Então, nós temos que ter medidas escalonadas dependendo dos locais. Hoje, na Grande São Paulo, eu entendo que há uma indicação formal, de fato, de que as crianças não participem desses encontros coletivos. Então, nós temos que tirar, independente de ser natação, de ser uma aula, de ser um curso de qualquer coisa. E não adianta também tirar a criança da escola e mandar para o shopping, ou lotar o cinema. Não é isso. Nós temos que realmente tentar deixar as crianças em casa. E, para isso, também os empregadores precisam flexibilizar a rotina dos pais, liberar os pais que precisam ficar com as crianças em casa. Há toda uma questão trabalhista que eu percebo que está sendo resolvida pelo Estado. Mas eu levantou uma questão interessante. O que faz a criança em São Paulo ter que ficar em casa e a criança em João Pessoa não? É o número de casos confirmados? É a doença já estar em circulação? Exatamente. Quer dizer, nós temos 3 situações possíveis. Uma é a situação do caso importado, ele veio de um lugar que tem a doença e chega doente. Outra, ele transmitiu, mas dentro de um grupo fechado, pessoas que têm contato próximos com ele. E uma terceira situação é aquela em que você já tem a transmissão comunitária. Essa transmissão comunitária foi decretada para o município de São Paulo, ainda não é uma coisa vultosa, em enormes quantidades, mas foi decretada. Certamente não foi decretada para João Pessoa e para outros locais. Então, cada local do Brasil deve estar numa fase diferente de ação. Agora, doutor Francisco, o senhor tem uma certa especialidade em tratar com crianças. Como fazer com que a gente consiga mantê-las em casa, nos locais, como o doutor Carlos Magno disse, que essas crianças têm que ficar em casa, resguardadas, protegidas, mas como fazer com que elas continuem tendo essa rotina de vida escolar? Porque é bom deixar claro, não é férias, não é ir para o parque, não é ir para o parquinho. Exatamente. Eu acho que a gente vai ter que exercitar a criatividade nesse momento. Uma parte vai depender da capacidade do poder público e das escolas privadas de fazerem transmissão por alguma forma, utilizando ensino à distância, utilizando ferramentas de internet para a gente garantir a continuidade do aprendizado mesmo à distância. É importante talvez também manter a rotina de horário. A criança estuda de manhã fica em casa, na mesa escolar, na mesinha dela, fazendo algum dever, alguma atividade. Isso é uma coisa que tem que ser definido, né, dentro de casa, né? E eu acho que o que você falou é muito importante, quer dizer, não são férias, quer dizer, não é para juntar a criançada toda e ir para o parque ou ir para o cinema, como falou o Carlos. Se o objetivo, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, onde a gente tem transmissão comunitária, né, o objetivo é o afastamento das crianças. Então, por exemplo, mesmo dentro do prédio, dentro de um condomínio, mas é possível, é factível a gente manter uma criança 24 horas por dia trancada dentro do apartamento? Provavelmente não. Talvez você consiga fazer isso durante 1 ou 2 dias, mas a partir daí a situação vai ficar insustentável. Então, o que é que a gente recomenda? Que os condôminos se reúnam, conversem por telefone, preferencialmente, né, ou utilizando as redes sociais, e estabeleçam rodízios, horários para frequentar lugares dentro do condomínio que eventualmente exista, uma área descoberta onde a criança possa tomar um banho de sol. Se tiver pouca criança ali? Se tiver uma quantidade limitada de crianças, ok. Então, quanto menos crianças reunidas, e isso vale não só para criança, mas vale para adultos também e vale para idosos, né? Então, é tentar fazer o mínimo de reunião possível e com o menor número possível de pessoas. Bom, na região de fronteira com o Paraguai, os brasileiros já sentem as mudanças provocadas pelos cuidados contra a Covid-19. A gente vai até lá, então, ao vivo, com o repórter Renan Gouveia. A gente sabe que teve toque de recolher do lado paraguaio ontem à noite. É isso, Renan? Bom dia para você. Oi, Márcio. Bom dia para você, bom dia também a todos. Eu estou aqui bem na fronteira Brasil-Paraguai. Um pouquinho mais adiante já é Cidade do Leste, que faz a fronteira com Foz do Iguaçu.
De acordo com as autoridades locais, vivem em cidades do leste cerca de 30 mil brasileiros que estão regularmente matriculados nas universidades particulares. Brasileiros esses que tiveram que ser submetidos à determinação do governo do Paraguai de ter esse toque de recolher. Algumas pessoas conseguiram voltar ao Brasil e as que não conseguiram, elas estão lá, se submetendo a esse toque de recolher que começou ontem às 8 horas da noite e foi hoje até às 4 horas da manhã. Algumas pessoas até circularam pelas ruas do Paraguai. A polícia do país vizinho acabou fazendo uma intervenção, porque lá a pessoa pode ser presa de 1 ano a 2 anos, a 1 ano e meio de detenção, sem falar da multa, que pode chegar de 5.300 até 26 mil reais. E nós estamos falando também ao vivo aqui da Ponte Internacional da Amizade, que é considerada a fronteira mais movimentada do país. Em tempos de quarentena, a gente observa aqui um cenário um tanto diferente. Lentidão no trânsito, carros com placas do Paraguai na sua grande maioria. Os brasileiros já não estão atravessando para o país vizinho, lá para o Paraguai. Lembrando que o Paraguai ele entrou em quarentena desde a última segunda-feira e vai até o dia 26 de março e esse prazo ele pode ser estendido também para os próximos dias. E a gente aqui na fronteira vai continuar acompanhando toda essa situação. Muito obrigado, Renan. Pois é, o Paraguai tentando tomar medidas para tentar controlar a entrada desse vírus. No Paraguai, pelas nossas últimas contagens, são 7 casos confirmados da doença. Do sul do Brasil, agora para o norte, em Roraima, o governo do estado pediu o fechamento da fronteira com a Venezuela. A gente vai para o estúdio da Rede Amazônica, em Boa Vista, com o Robson Moreira. Robson, bom dia para você. Oi, Márcio, bom dia a você, bom dia a todos. Isso mesmo, o governador de Roraima, Antônio Denário, do PSL, enviou ao governo federal um ofício pedindo o fechamento da fronteira do estado com a Guiana e a Venezuela em razão da pandemia de coronavírus. Denário disse haver um risco efetivo de circulação do vírus na fronteira, o que poderia agravar a crise na saúde pública aqui de Roraima. Mas em uma reunião nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro decidiu manter as fronteiras do país abertas. E isso, claro, vale aqui também para o estado. De acordo com o regime de Nicolás Maduro, 33 casos da doença já foram registrados na Venezuela. Enquanto isso, cerca de 500 venezuelanos que fogem da crise econômica do país vizinho continuam todos os dias entrando no Brasil pela fronteira com Roraima. Além disso, existe preocupação com a Guiana, onde uma pessoa já morreu com a Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde já anunciou 5 casos suspeitos aqui no estado. Para evitar que outras pessoas sejam infectadas, o governo do estado suspendeu as aulas por 15 dias. As aulas da rede municipal também foram suspensas pelo mesmo período. Além disso, servidores idosos e grávidas foram autorizados a trabalhar em casa. O município de Boa Vista também suspendeu as férias para os funcionários da saúde, da Guarda Civil e da Defesa Civil. A Universidade Federal vai suspender as aulas a partir de hoje até o dia 3 de abril. Também foram suspensas as visitas a pacientes internados no Hospital Geral de Roraima e em todo o sistema prisional aqui de Roraima. Márcio. Muito obrigado, Robson. As informações de como o norte do país, o estado de Roraima, está se mexendo também para tentar controlar a expansão. Não há nenhum caso confirmado por lá ainda, mas todo cuidado começa agora para evitar que esses casos surjam ou que cresçam. Neste último fim de semana, nós vimos alguns exemplos de atitudes que os especialistas não recomendam. No sábado à noite, em São Paulo, uma festa de formatura reuniu centenas de pessoas. No domingo, houve manifestações políticas em várias cidades. E também no fim de semana, as praias no Rio de Janeiro ficaram lotadas. Ontem, equipes dos bombeiros da Defesa Civil, com as praias bem mais vazias, alertavam os banhistas sobre a necessidade de evitar aglomerações. A gente vai detalhar esses cuidados com aglomeração daqui a pouco com os nossos especialistas. Mas agora a gente vai para o Rio de Janeiro, ao vivo, para conversar com o repórter Chico Regueira. Ele está na favela da Rocinha, onde moram cerca de 200 mil pessoas em habitações sempre coladinhas umas das outras, como qualquer comunidade do Brasil. Chico, bom dia para você. Muito obrigado pela sua participação aqui. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. É um prazer. A gente está aqui na favela da Rocinha, uma das regiões mais populosas da cidade. Como você disse aí no estúdio,
uma região com uma característica diferente do resto da cidade e comum a todas as comunidades, Brasil afora. Olha, aqui se vive em aglomerados, muita gente para pouco espaço. A favela da Rocinha tem 32 bairros e uma população que se divide em pequenos lugares, em casas, becos e vielas. Essa aqui é a primeira entrada, o primeiro quarteirão da Rocinha. Você tem uma ideia do que é a aglomeração. O Douglas Lima está mostrando aí pra gente. São muitas casas, umas coladas nas outras. E a favela da Rocinha também é um ponto turístico. Aqui no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar foram fechados. Mas a favela não tem portaria, não tem muro. E a Associação de Moradores daqui já pediu aos grupos turísticos, principalmente estrangeiros, que vêm fazer tour aqui na Rocinha, para que evitem a favela. Só que os turistas continuam chegando. Há muita curiosidade aqui sobre a Rocinha. O Wallace Pereira é uma das lideranças comunitárias na Rocinha e há uma preocupação séria com relação a esse fluxo de turistas, né, Wallace? Qual que é a dúvida, qual é a questão que os moradores da Rocinha compartilham aqui com relação ao Covid-19, ao coronavírus? Então, o que os moradores mais estão preocupados é em saber, com os especialistas e o governo do estado e a prefeitura, se os turistas em visitação às nossas comunidades transmitem o coronavírus. Essa é a nossa questão. Ok, Márcio, voltamos ao estúdio com essa pergunta. Chico, muito obrigado, excelente pergunta, e para respondê-la, a gente continua no Rio de Janeiro, ao vivo, onde está a pesquisadora em saúde da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, doutora Cristina Barros. Doutora Cristina, a gente vai falar de transporte público ainda ao longo desse nosso programa. Antes de mais nada, bom dia para a senhora, muito obrigado pela sua participação. Mas respondendo a essa pergunta desse morador da Rocinha, que vê todo dia muitos turistas indo até lá, existe risco de contaminação se um desses turistas estiver doente e com sintomas, principalmente? Bom dia, Márcio. É claro que existe risco, não deve haver esse turismo. O Rio de Janeiro já fechou, além de shoppings, cinemas, fechou o acesso ao Pão de Açúcar, ao Corcovado. E se a gente pensar, esses turistas, né, além de circularem pelo mundo, eles vão entrar num local onde as pessoas já têm uma condição de vida desfavorecida, onde o isolamento social é muito mais difícil. Essas pessoas certamente serão muito impactadas no momento em que a gente tiver o vírus dentro dessa comunidade, serão um grande ponto de expansão dessa doença e, nesse sentido, elas estão muito vulneráveis. Não é para se fazer turismo na Rocinha ou em nenhuma outra comunidade neste momento. Isso é uma falta de cuidado e de respeito, de solidariedade, inclusive. A gente pode achar em algum momento que chegar um vírus à Rocinha ou qualquer outra comunidade pelo Brasil pode representar um problema apenas para aquela comunidade. Não. Estas pessoas vão circular pela cidade, no transporte público, prestam serviço em nossas casas, nas lojas, nos supermercados e estarão utilizando os nossos sistemas de saúde, mesmo que elas utilizem o sistema público, mas a gente não pode esquecer que por trás de todos os sistemas de saúde, seja o público ou o privado, existe uma cadeia de produtos e de profissionais que serão sobrecarregados. Eu vejo isso como uma atitude de continuar esse turismo, algo que beira irresponsabilidade. A gente precisa entender que as aglomerações não devem acontecer e realmente ali a situação de vulnerabilidade vai dificultar essas pessoas depois do cuidado. Eu aproveito para destacar, a gente fala muito no cuidado do isolamento social, que nem sempre será possível se você imaginar que muitas das vezes famílias com 7 ou mais pessoas vivem em um cômodo. Então essas pessoas têm que ter um cuidado redobrado com a lavagem de mãos. A gente não está conseguindo encontrar álcool gel e ele também é caro, nem sempre é acessível. Então não existe nenhuma fórmula, nenhum preparo caseiro para álcool. Não utilizem o álcool que se usa para churrasqueira. Não façam receitas caseiras que estão sendo divulgadas, que além de não ser eficientes para matar o vírus, podem expor a problemas, a queimaduras, a explosões. Não misturem gel de cabelo com álcool, porque o gel de cabelo gruda sujeira e piora ainda mais a condição de transmissão. Lavem as mãos com água e sabão e, se espirrar ou tossir, tentem proteger a boca para minimizar essa disseminação. Então, fica um reforço para essas comunidades e para a sociedade que precisa pensar não só em si, de querer ver um turismo, mas pensar aqui na solidariedade, em como cuidar
de pessoas, de todos nós, das mais desfavorecidas a nós mesmos. Cristina, excelentes pontos colocados. Agradeço muito sua participação ao vivo do Rio de Janeiro com essas informações. Muito obrigado mesmo. Eu só queria complementar com vocês rapidamente. A gente falou de pessoas mais humildes ali, e tem que ser muito rapidamente mesmo, porque para ter mais assuntos, para a gente conseguir falar de mais assuntos. Mas as pessoas mais humildes que trabalham na Rocinha, muitas vezes não têm essa proteção de uma empresa grande que permite que elas parem de trabalhar. Elas vão continuar trabalhando, seja fazendo entregas de bicicleta, seja como motorista de aplicativo. Isso é um risco também. Não, com certeza. Aí nós temos que trabalhar uma ideia de redução de danos. Daí a importância de líderes comunitários, como o que foi mostrado aí, de trabalharem junto com a comunidade para reduzir o máximo possível as interações sociais, dentro do que naturalmente é factível. Na página do G1 você encontra vídeos com diversas orientações sobre o combate ao coronavírus. Vamos ver um deles. Olá pessoal, eu sou Jean Gorenstein, eu sou médico infectologista do Instituto Emílio Ribas aqui em São Paulo. Essas análises, tanto de vírus respiratórios comuns como do próprio Covid-19, são coletadas amostras por um cotonetezinho, que nós chamamos de swab nasal, um outro cotonetezinho da garganta, enviados para o laboratório para diagnóstico. Aqui no Brasil, nós temos centros de referência que vão trazer esse diagnóstico de algumas unidades de saúde. À medida em que eu tenho um caso suspeito, esse caso suspeito aguarda os exames no seu domicílio. Ele recebe o que nós chamamos de equipamentos de proteção individual. Máscaras para ele e para os familiares que vão promover assistência direta, ficam no seu domicílio até receberem o resultado desses testes. Se vierem positivos para coronavírus, eles se mantêm em isolamento pelos 14 dias. Caso eles não tenham nenhum vírus respiratório ou algum vírus respiratório que não precise de isolamento, eles absolutamente são liberados. A confirmação do teste faz com que casos prováveis ou suspeitos transformem-se em casos confirmados, aí entrando nas próprias estatísticas do Ministério. A gente vai detalhar ainda nesse programa quem precisa fazer o teste ou não. A gente volta dentro de alguns instantes com novas informações importantes sobre o combate ao novo coronavírus. Aguarde.